gente! O nosso tema de hoje vai ser a Venezuela. E nós vamos conversar esse bate-papo com uma reflexão. Vocês já pararam para pensar que no nosso dia a dia nós ocupamos vários territórios e que muitas vezes não paramos para pensar no processo de ocupação desse território? O que aconteceu nele para ele ser o que é hoje? É exatamente isso que nós vamos fazer. Nós vamos conversar sobre o processo de formação territorial da Venezuela. Mas para isso acontecer, é necessário observar coisas do passado, porque só entende o presente observando o que aconteceu lá atrás. Mas afinal, como tudo isso começou? Foi através da Venezuela que os espanhóis tiveram os primeiros contatos com as terras continentais americanas. E a partir daí, iniciou-se o processo de colonização e de conquistas dessa parte do mundo. No território venezuelano, as primeiras tentativas ocorreram no século XVI. E os espanhóis tiveram uma ideia. Eles buscaram incentivar a ocupação de alguns lugares na Venezuela, através da servidão dos povos nativos aos colonos, e também a repartição de terras para aqueles que encomendavam e seus descendentes. É importante citar para vocês alguns lugares que os espanhóis buscaram fazer essa ocupação. A cidade de Coro, que fica no estado Falcón. Nós também temos a cidade de Maracaibo, que fica no estado da Zulia. E Caracas, que por sua localização em proximidade do mar, substitui Coro, se tornando então a sede das autoridades da província venezuelana. Apesar dessas diversas tentativas, o processo de colonização foi lento. Até meados do século XVII, o território ainda estava sob as mãos dos nativos. A colonização foi se fortificar mesmo com a atividade da agropecuária, que acontecia em alguns lugares na Venezuela, no interior desses lugares. A agropecuária também foi o pontapé para o sistema agroexportador que iria se instalar mais tarde no país. Ele considerava dois produtos, o café e o cacau. E o processo de urbanização? Quando é que teve seu início? O processo de urbanização se iniciou lá no meados do século XVIII. Só que ela ficou muito restrita aos lugares que participavam do processo de exportação dos produtos, que era o café e o cacau. Outros lugares acabaram ficando excluídos desse processo. Século XIX chegou e, com a sua chegada, a preocupação de modernizar o território. Nas primeiras décadas do século XIX, a Venezuela se vê envolvida em diversos conflitos e em sucessivas crises econômicas, que foram fundamentadas por alguns contextos, como a Revolução em 1810, a sua independência, que ocorreu um ano depois da Revolução, no dia 5 de julho, e o terremoto que destruiu Caracas, capital do país, em 1812. Diante a tantos acontecimentos, é claro que o território sofreu com os impactos. Nós tivemos, então, a decaída da agricultura e da economia pecuária. Além disso, o café, que era comercializado por ali mesmo, substitui o cacau e se torna o principal produto para exportação. Ainda assim, precisava reestruturar muitas coisas. E o governo teve uma ideia, construir um Estado nacional burguês
para conseguir efetivar o seu poder naquele território. O Estado concedeu capital privado que investiu em infraestrutura e, como resultado, nós tivemos a construção das vias férreas. As vias férreas novamente facilitou a vida dos lugares que faziam as exportações. Portanto, a Venezuela recebe o século XX ainda rural, pouco articulada e pobre. Eis que chega o petróleo no território venezuelano. É isso mesmo. Na década de 70, o país recebeu a primeira companhia de petróleo que tinha como objetivo, inicialmente, produzir querosene para um consumo local. Foi no ano de 1912 que a companhia começou a explorar o petróleo para fins comerciais. Isso foi tão significativo e tão importante para a economia que em menos de 20 anos a Venezuela já deixou de ser um país rural para ser um país do petróleo. Em 1930, o petróleo já era fundamental tanto para o Estado quanto para o território. E foi dessa forma que nós fizemos uma viagem lá atrás para entender um pouquinho desse processo. Agora que vimos essa passagem da Venezuela, que era rural, para a chegada do petróleo, vamos entender como que isso acontece agora? Como é que ele se estabelece lá no território venezuelano? Antes de tudo, é muito bom ressaltar que esse processo que ocorreu na Venezuela foi extremamente particular dentro da América Latina, até porque nenhum outro país conseguiu passar por essa transição de uma forma tão rápida. Entretanto, vocês podem estar se questionando, mas por que a Venezuela conseguiu passar por essa transição de uma forma tão rápida? Bom, aí que entra o fato crucial dessa parte do capítulo, que é o petróleo. O petróleo, ele foi um dos pontapés cruciais para que a Venezuela conseguisse, modernizar e se urbanizar de uma forma tão rápida. Entretanto, não foi o petróleo por si só. O Estado, ele teve um importante fator também nesse processo, já que todo o petróleo que era retirado do subsolo venezuelano era direito do Estado ter toda a renda. Logo, o Estado buscou pegar a renda gerada pelo petróleo e investir na urbanização e modernização da Venezuela. A forma como a Venezuela buscou trabalhar os excedentes gerados pelo petróleo criou abertura para um sistema econômico conhecido como capitalismo rentista, que buscava por si só pegar todo o lucro gerado do petróleo e favorecer as duas maiores classes até então dentro da Venezuela, que seria a classe política e a classe voltada para a economia. Esse sistema econômico ganha muita força sob a ditadura do General Gómez, que dura desde 1908 até 1935. ¿Quién contará con el ejército a la muerte de Gómez? Pregunta definitiva, pues ellos saben que ningún régimen venezolano ha surgido o permanecido en el poder sin la iniciativa. Bom, existiram três fatores que foram cruciais para que o sistema econômico venezuelano conseguisse se desenvolver. O primeiro fator seria destinar a renda do petróleo para o investimento, a fim de conseguir avançar nas produções de bens e de serviços dentro do território venezuelano. O segundo fator foi a decisão de manter a sua moeda interna, o bolívar, sempre muito bem valorizado, a fim de facilitar as importações dos bens necessários para a produção e modernização do seu território. E o terceiro fator seria um grande mercado interno. Isso tudo reafirma que foi com a renda do petróleo que o Estado venezuelano conseguiu se estruturar. O gasto público
que foi um dos fatores cruciais para que o sistema econômico da Venezuela conseguisse se manter, teve mais um fator importante na estruturação do país, já que foi graças a ele que o mercado interno da Venezuela conseguiu se expandir e até mesmo ser criado. Ao gasto público e esse mercado interno que foi gerado, a Venezuela ela conseguiu poder aprimorar a sua infraestrutura, ensino, polícia, força armada e etc. Após a Venezuela ter buscado a modernização da sua administração pública, ela busca tentar alavancar outras áreas de produção dentro do seu território sem ser petrolífera, porque até então a Venezuela era muito voltada somente para a área petrolífera como uma força de produção. A partir da década de 50, já fica visível que a Venezuela toma posturas diferentes voltada para suas obras de construções públicas. Bom, a partir desse momento, a Venezuela deixa nítido que ela de fato está buscando novos caminhos que não sejam totalmente voltados para o petróleo. É na década de 70, para ser mais exato, no ano de 75, que a Venezuela, os venezuelanos, de fato, piram na batatinha. E a Venezuela tem um gasto absurdo de capital. Mas vocês podem estar se questionando, Luiz, o que aconteceu para a Venezuela tá gastando dinheiro a rodo? Cara, em 73 ocorre a crise do Golfo. E o preço do barril do petróleo sobe para níveis catastróficos. Ou seja, os venezuelanos viraram espatinha. Os caras estavam nadando em dinheiro. Uma coisa melhor do que possuir um cofre cheio de ouro e dinheiro sonante é poder nadar nele. A partir desse momento, o modelo nacional econômico, após o boom, muda um pouco e se torna consumir para depois produzir, já que de fato eles poderiam exercer essa opção. É sempre bom ressaltar que por mais que tivesse corrido esse boom, a Venezuela sempre buscava manter a sua moeda muito bem valorizada. Bom, graças à postura, a Venezuela de fato teve aumento na sua receita federal. Entretanto, a sociedade se tornou extremamente portadora. Com isso, a Venezuela ela criou uma postura econômica aberta a importações, porém muito difícil para exportações. Mas vocês podem estar se questionando, por que difícil as exportações? Bom, a Venezuela ela buscou sempre sobrevalorizar demais a sua moeda. Com isso, nenhum outro bem que ela buscava exportar teria o mesmo valor aquisitivo que o seu petróleo, fazendo com que novamente, depois de todo o esforço, a Venezuela voltasse a diminuir o seu mercado externo. Todo esse processo, tudo isso que ocorreu, acabou fazendo com que a Venezuela ficasse muito mais dividida, já que toda a economia e poder político ficou muito concentrado numa determinada área, que seria o centro-norte venezuelano, que seria mais ou menos a região de Caracas e em volta ali. Essa área, ela consegue demandar a boa parte das suas indústrias venezuelanas e das áreas populacionais, ou seja, todo o poder acaba ficando muito voltado para uma determinada área. Então agora a gente vai entender mais ou menos como aconteceu essa transição da Venezuela do contexto rural até o contexto urbano. Foi a partir do petróleo que foi dado início a essa construção de uma nova Venezuela. Uma Venezuela totalmente diferente daquela que a gente viu no início do século XX com a Júlia. E foi a partir deste momento que várias mudanças no seu espaço geográfico começaram a acontecer. E se teve alguma coisa que mais mostrou essas mudanças, foi justamente a migração da população do campo para a cidade, ou o que futuramente seriam as cidades. Como o petróleo era a principal fonte de renda, fez com que a população saísse do seu contexto rural, do seu campo, e fossem se ajuntar próximos aos campos de petróleo, o que seriam chamadas futuramente de cidades petrolíferas.
Então, aquela população que antes era isolada, uma aldeia da outra, acaba se juntando e criando grandes centros povoados, o que acabou também modificando a paisagem daquele local. A gente consegue ver nesse quadro, até o ano de 1950, a população rural ainda era muito mais importante do que a população urbana. Além de importante, era mais numerosa. Já no ano de 1961, ela tem uma queda significativa. Já 10 anos depois, no ano de 1971, a urbanização ela começa a se expandir juntamente com as atividades comerciais. Então, o que antes era uma urbanização totalmente concentrada, agora passa a se espalhar por todo o seu território, juntamente com a ampliação e a diversificação no consumo, que também eram apoiadas com políticas que pregavam essa desconcentração industrial, principalmente na capital. Então, se a gente for pegar os dias de hoje, a gente percebe, principalmente na capital venezuelana, que é Caracas, uma diminuição perceptível da população. E, por outro lado, a gente percebe também um aumento da população de outras cidades em outras regiões, principalmente na área central. E isso é efeito, sim, da descentralização, da desconcentração industrial. Porém, não significa que as grandes cidades, as capitais, elas pararam de crescer. Pelo contrário, só significa que outras cidades de outras regiões agora também têm esse ritmo de crescimento, muitas vezes até maior do que a da própria capital da Venezuela e de outros países. Então, agora trazendo mais para o nosso contexto atual, nos dias de hoje a Venezuela se encontra numa profunda crise na qual se iniciou lá nos anos 80. E é bem comum a gente ver até hoje as pessoas querendo justificar essa crise através dos seus governos anteriores, dizendo que a corrupção influenciou, a dilapidação, como a própria autora traz, que basicamente seria um gasto, um consumo excessivo daquilo que você tem e até mesmo daquilo que você não tem, o que acaba gerando o endividamento, né? O golpe de Estado de 23 de janeiro de 1958, também conhecido como Junta Civil Militar de Governo, foi um acontecimento histórico ocorrido na Venezuela, que pôs um fim à ditadura do general Marcos Pérez Jiménez. Ele foi forçado a deixar o país rumo à República Dominicana, a bordo do avião presidencial La Vaca Sagrada. Pérez Jiménez estava ocupando o cargo de presidente da Venezuela desde o início dos anos 50, e foi logo após o fim do seu mandato que foi iniciado o processo de democratização do país. Logo após esse período, a Venezuela viveu as suas 3 melhores décadas de sua história em termos econômicos. E foi a partir deste momento que para alguns venezuelanos o governo perdeu um pouquinho a mão. Porém, a própria autora ela traz uma perspectiva diferente para a gente analisar. Se a gente for pegar o petróleo como a principal fonte de renda que era na época para a Venezuela, a gente vai perceber ele como um recurso finito, ou seja, uma hora ele ia acabar. E sem contar que já desde o final da década de 70, a renda petrolífera ela já demonstrava um certo esgotamento, então já era anunciado. No entanto, a autora ela ressalta que ela não quer vir aqui criticar a escolha do petróleo como sua principal fonte de renda naquele contexto da Venezuela. Pelo contrário, foi só graças ao petróleo que o país teve esse desenvolvimento alavancado de forma rápida, o que acabou se diferenciando também dos outros países da América Latina. Sem contar que o desenvolvimento na Venezuela não deixou esses rastros sociais que era a tendência, né, por conta da Venezuela antiga do início do século XX. Na verdade, o grande problema não era o petróleo em si, nunca foi só o petróleo, e sim nas decisões que os governos anteriores tomaram. Qual foi o rumo daquele petróleo? Porque desde que foi dado o pontapé inicial para a modernização do país, o governo ele se baseou em 2 pilares, que foram a intervenção estatal e o protecionismo. Então, para a autora, isso influenciou muito mais do que os outros fatores. E assim nasce a Venezuela moderna. Bom, Venezuela é essa que se estruturou nas sombras do petróleo. A partir da década de 80, o pior acontece para a Venezuela, já que o preço do barril do petróleo cai e das jazidas aumenta, fazendo com que a Venezuela passe por um momento turbulento na sua economia. Nas 2 últimas décadas,
do século XX, a Venezuela vem passando por uma transição. Bom, a sua sociedade tem que lidar de forma diferente para como ocorreu ou como está ocorrendo nesse momento, já que a partir desse momento, todo o excedente ou boa parte do excedente gerado pela Venezuela é do mercado da sua fonte natural, digamos assim, a pura força de trabalho. Bom, conforme nós vamos avançando no capítulo, né, já chegando no finalzinho, nós vamos nos deparar com algumas questões, alguns pontos principais levantados pela autora, né? E vão ser 3 pontos principais nesse arremate do capítulo, né? Vai ser a crise do sistema sociopolítico na Venezuela, a ascensão do Hugo Chávez e a tentativa do Hugo Chávez de impor um equilíbrio territorial, né? Então vamos por parte, vamos do começo, né? O que consistiria nessa crise do sistema sociopolítico na Venezuela? Ela tem diversos fatores e ela vem ali desde os anos 60, né? Mas vai ser acentuada sobretudo nos anos 80 e 90, né? E tem alguns fatores para essa crise, né? Um deles vai ser o esgotamento das melhores jazidas de petróleo, o que vai impactar num maior custo na extração, né? Na logística, o que também vai ter um impacto na renda petrolífera, no excedente, no lucro que o Estado consegue com a exportação do petróleo. Ele vai ter mais custos na extração e na produção do petróleo. E essa redução do lucro, né, do excedente, vai ter um grande impacto nos gastos públicos, nos gastos sociais, que vão ser reduzidos drasticamente. Esse é um dos pontos. Outro ponto que nós podemos destacar é a questão de que os governos venezuelanos eles não conseguiram diversificar a economia do país. Ficou muito presa nessa questão do petróleo. Não conseguiram criar alternativas relevantes de grande impacto na economia. Outro fator vai ser a sobrevalorização da moeda, que muitos governos tentaram manter e vai incentivar importações, né, do que é necessário, até do que não é necessário, mas isso vai impactar nos outros produtos venezuelanos, porque eles não vão ser colocados de uma forma competitiva no mercado internacional, eles não vão ser atraentes para os outros países. Tendo em vista todos esses problemas, o governo venezuelano ele vai tentar até chamar os empresários para o jogo, né? Vai ter uma série de privatizações, o empresariado vai ter um maior protagonismo nesse momento, e essas privatizações vão acabar ocasionando uma maior concentração de renda, né? Então você já tem uma população, boa parte da população extremamente satisfeita, sofrendo com a inflação, com a redução dos gastos sociais, vendo concentração de renda e tudo mais. E essa entrada dos empresários no jogo também não agradou alguns partidos políticos que foram deixados de lado e essa entrada provocou uma grande mudança no arranjo político, de alianças, e alguns partidos políticos eles vão acabar ficando de lado, né? Nesse turbilhão de fatores, né, que eu destaquei, nós vamos ter a ascensão do Hugo Chávez, a chegada do Hugo Chávez à presidência, em 1998. Hugo Chávez ele era um tenente-coronel do Exército, militar, e ele vai ser eleito basicamente com através de um discurso de combate à corrupção, um discurso nacionalista, tanto que ele vai até mudar o nome da Venezuela de República da Venezuela para República Bolivariana da Venezuela, que é uma homenagem ao Simão Bolívar, né, que é um dos libertadores da América, que foi importante na independência da Venezuela, da Bolívia também, né, tem outra homenagem. E um discurso de combate à corrupção, nacionalista e apontando o dedo para adversários, né, e para os causadores dessa crise, desse desastre econômico e social da Venezuela, né.
E um dos planos do Hugo Chávez para tentar solucionar esse cenário vai ser propor uma distribuição territorial, né? Uma distribuição da população pelo território. Ele vai tentar impor uma desmetropolização, vai tentar retirar ali uma população de Caracas e de Maracaibo, assim, os grandes centros de atração do território venezuelano, como a gente já viu no trabalho. E nesse ponto a gente vai ter uma crítica da autora ao Hugo Chávez, né? Porque ele está tentando promover uma distribuição territorial, uma distribuição populacional, né? Uma desconcentração ali na metrópole, em Caracas, em outras cidades, mas parece que ele não está levando em conta aspectos históricos, culturais, econômicos e naturais do país, né? Porque esses grandes centros de atração, né, essas grandes metrópoles, cidades como Caracas, Maracaibo, elas não chegaram a esse patamar à toa, né? A gente vê, assim, se a gente voltar no tempo, a gente voltar ao período colonial, a importância que Caracas teve como sede política do governo espanhol, né, uma espécie de centro de operações, né, a partir de Caracas que a ocupação do território, o domínio daquele território seria realizada. E Maracaibo, por exemplo, é uma cidade petrolífera, tem grandes reservas de petróleo na região do Lago de Maracaibo, né, que na verdade é uma laguna, e do Golfo da Venezuela, né, as grandes cidades petrolíferas que brotaram no passado. Tem, obviamente, a ver com essa perspectiva econômica e até temos que levar em conta aspectos naturais da Venezuela, né, porque no sul, próxima fronteira com o Brasil, na verdade na fronteira com o Brasil, você vai ter a floresta amazônica. Naquela região mais noroeste do país, você tem a Cordilheira dos Andes. E na fronteira com a Guiana, você tem o Planalto das Guianas, né? Pontos bem elevados, né? Então, você tem aspectos naturais, econômicos, e outros aspectos até relativos à importação, né, à proximidade da região de Caracas com o mar, né, e isso vai possibilitar que o centro-norte costeiro, né, e a região de Maracaibo, elas recebam muitas pessoas. Então tem aspectos econômicos, naturais, culturais, para termos essa configuração, né? E o Chávez, assim, na crítica da autora, parece que ele não está considerando muito isso, né? E a autora afirma que para você ter uma desconcentração, né, você precisa de uma descentralização administrativa e econômica. Ou seja, seria necessário diversificar a economia do país e tentar explorar os outros recursos do território. Se a economia da Venezuela continuar baseada pura e simplesmente no petróleo, não vai adiantar nada, porque essa configuração vai se manter, porque as cidades mais importantes vão continuar funcionando como os centros de atração, onde estão as infraestruturas, melhores infraestruturas, os fluxos de informação, os fluxos econômicos e tudo mais, né? Então será necessário diversificar a economia para esse plano de distribuição territorial do Hugo Chávez funcionar.